aparentemente tranquilo, de fala mansa, foi o autor de um dos maiores e terríveis ataques terroristas da história. Entrou para a lista dos 10 mais procurados do FBI e formou o grupo terrorista mais conhecido de todos os tempos, a Al-Qaeda. Essa é a história de Osama Bin Laden. Nascido em Riad, capital da Arábia Saudita, Bin Laden era filho de pais ricos. Pais esses que trabalhavam em empreiteiras para a família real saudita durante os anos de 1950. Bin Laden era um jovem extremamente religioso que seguia à risca os ensinamentos do Islã. Ele se formou em engenharia civil em 1979 e cada vez mais demonstrava interesse pelo Alcorão, tornando-se um verdadeiro estudioso do livro sagrado. Neste mesmo ano, Osama assistiu à Revolução Iraniana e à tomada da Grande Mesquita em Meca. Quando viu a corrupção e a incapacidade do seu governo de lidar com a situação, Bin Laden ficou desgostoso e logo partiu para lutar contra a União Soviética ao lado de Abdullah Yusuf Azam na Guerra do Afeganistão. Abdullah foi para Osama seu principal mentor, influenciando Bin Laden a usar o seu próprio dinheiro para treinar novos recrutas para a Jihad. Em 1984, Abdullah e Bin Laden formaram o grupo Maktab al-Qidamat, que tinha o intuito de arrecadar fundos para recrutar combatentes mujahidins para lutar contra os soviéticos. Entre 1986 e 1987, Bin Laden ganhou certa notoriedade ao lutar na Batalha de Hajj, chegando a ser idolatrado por muitos muçulmanos. Mas em 1988 ele se separa do Maktab e cria a Al-Qaeda. Em 1989, Abdullah Yusuf Azam é assassinado, levando Bin Laden a se tornar o líder do grupo. O Maktab não durou muito após isso e acabou sendo absorvido pela recém-criada Al-Qaeda. Casado com 5 mulheres, estima-se que Bin Laden, em toda a sua vida, teve 24 filhos. Levava um estilo de vida bem simples e, apesar de ser um homem bastante rico, alguns o descreveram como um homem gentil e generoso. Após ser exilado da Arábia Saudita em 1991, Bin Laden foi morar no Sudão, o que não deu muito certo, já que mais tarde acabou sendo expulso de lá. Para Osama, a única forma de consertar todos os problemas do mundo islâmico era aplicando a lei Sharia, e sua aparente humildade talvez fosse apenas uma forma de recrutar novos seguidores. Mas diferente de outros praticantes do Islã, Bin Laden aderiu a uma forma mais radical e violenta, propondo a jihad como forma de justiça aos infiéis. Para Bin Laden, a morte de pessoas inocentes era justificada, já que elas estavam perto do inimigo. O seu primeiro atentado aconteceu em 1998, quando embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia foram alvos de caminhões-bombas. O ataque foi tão violento que matou 224 pessoas, deixando mais de 4.000 feridos. Mais tarde, no ano 2000, um navio da Marinha Americana, o USS Cole, foi surpreendido por um barco carregado de explosivo C4 enquanto abastecia no porto do Iêmen. A explosão causada pelos terroristas da Al-Qaeda matou cerca de 17 militares, deixando vários feridos. Já não restava dúvidas que Osama Bin Laden não só estava envolvido, como também seu alvo principal era os Estados Unidos. Em 11 de setembro de 2001, o mundo viu o mais terrível atentado terrorista da história. 2 aviões se chocam com o World Trade Center em Nova York. O primeiro avião atingiu a Torre Norte às 8h46 da manhã e o segundo se choca contra a Torre Sul às 9h03. Enquanto a notícia se espalhava pelo mundo através dos noticiários, outro avião se choca com o Pentágono às 9h37 da manhã. Depois, ainda ficamos sabendo de uma última aeronave que às 10h03 caiu na Pensilvânia. Mas desta vez foram os próprios passageiros que impediram outro ataque terrorista. Infelizmente, nenhum dos passageiros sobreviveu.
Sem demora, Osama Bin Laden passou a integrar a lista dos 10 mais procurados do FBI. A caçada ao homem mais procurado do mundo tinha então começado. Os Estados Unidos ofereceram 25 milhões de dólares para quem desse informações que levassem à sua captura. E em 2007, esse valor subiu para 50 milhões. Após receberem informações militares, americanos foram levados a cavernas no Afeganistão, onde diversos membros da Al-Qaeda foram mortos. No entanto, Bin Laden não estava lá. Por mais de 9 anos, Bin Laden permaneceu às escuras, sempre se escondendo. Havia muita especulação do seu paradeiro. Algumas pessoas do governo sugeriram que ele estivesse entre regiões do Paquistão e Afeganistão. Apesar de sua localização ser incerta, Bin Laden sempre se mostrou através de fitas de vídeo ou por mensagens de áudio. Somente em abril de 2010, a inteligência americana, por meio de telefonemas interceptados, conseguiram chegar até um dos mensageiros de Osama e acabaram descobrindo sua localização, mais exatamente em Abbottabad, em uma mansão próxima à Academia Militar do Paquistão. Em 1º de maio de 2011, os Estados Unidos prepararam então a operação designada Lança de Netuno, que tinha o objetivo de matar Bin Laden. Para isso foi acionada a equipe de operações especiais dos SEALs, o DevGru, também conhecida por SEAL Team 6. Na operação estavam 79 comandos e um cão farejador. Foram utilizados 2 helicópteros Black Hawk modificados, que eram mais silenciosos e difíceis de serem rastreados, e helicópteros de apoio Chinooks. Ao chegar ao complexo, um dos Black Hawk sofreu uma pane no sistema e teve que pousar ali, mas sem causar dano à tripulação. Logo a seguir, os SEALs invadiram a mansão, se deparando com civis e crianças. Ao chegarem no 3º andar, no quarto onde Osama estava, ele foi surpreendido pelos comandos, que dispararam contra ele no corpo e na cabeça. Logo em seguida, o líder da equipe SEAL fala pelo rádio: "Por Deus e pelo país, Jerônimo, Jerônimo, Jerônimo." Essa era a confirmação de que Bin Laden estava morto. A operação demorou pouco mais de 38 minutos. Materiais foram recolhidos e logo os militares saíram dali. A morte do terrorista Osama Bin Laden foi anunciada ao mundo em abril de 2011 pelo presidente americano Barack Obama.